Saudações! Mais um capítulo para hoje de Fernando Pessoa e seu livro do Desassossego. É o que temos aqui hoje. Bem-vindo ou bem-vinda, todo mundo que está entrando, todas as pessoinhas que estão aqui entrando nessa live para mais um capítulo para ler junto esse livro clássico e entender por que Fernando Pessoa era diferente, no mínimo diferente. E no último capítulo, né, no último episódio dessa série de leitura conjunta, eu li o trecho que eu mais gosto. Agora vamos seguir, eu tô na página 27, no capítulo 14. Então, se você tiver o livro, você pode acompanhar. Se não tiver, você pode me ouvir apenas e interpretar, tirar suas próprias conclusões sobre os trechos que eu leio aqui. Página 17. Vou começar a ler. Um tédio que inclui a antecipação só de mais tédio. A pena, já de amanhã ter pena, de ter tido pena hoje. Grandes emaranhamentos, sem utilidade nem verdade. Grandes emaranhamentos. E termina com reticências, que são esses 3 pontinhos. Reticências é 3 pontinhos, se não me engano, né? Bom, termina com os 3 pontinhos, tá? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, grandes emaranhamentos. No vídeo vai ficar ao contrário, né? Mas tá tudo certo, dá pra ver. Quando a gente tem esses 3 pontinhos na literatura, significa um pensamento que não se terminou. Não sei porquê. Ele tá deixando algumas coisas em aberto. Então é como se ele estivesse divagando, tá? Divagação é o que nos remete os 3 pontinhos, tá? Vamos continuar na próxima página, que ele também começa com 3 pontinhos. Vamos lá. Onde, encolhido num banco de espera da estação apeadeiro, o meu desprezo dorme entre o gabão do meu desalento. O mundo de imagens sonhadas de que se compõe, por igual, o meu conhecimento e a minha vida. Em nada me pesa ou em mim dura o escrúpulo da hora presente. Tenho fome da extensão do tempo e quero ser eu sem condições. Então aqui nós temos uma divagação mental dele e muito poética, né? Eu vou essa parte aqui. Grandes emaranhamentos sem utilidade nem verdade. Grandes emaranhamentos. Onde, encolhido num banco de espera da estação apeadeiro, o meu desprezo dorme entre o gabão do meu desalento. Então ele está aqui divagando. O mundo de imagens sonhadas de que se compõe o meu conhecimento e a minha vida. Então aqui, imagens, essas palavras, imagens sonhadas, né? Grandes emaranhamentos. Esses emaranhamentos me parece ser as suas ideias mesmo, essas ideias que ele coloca aqui. Emaranhado é quando a gente tem muitas coisas confusas, é tipo uma bagunça. Isso é emaranhamento, é como uma bagunça. Então aqui ele está refletindo, né? E aí ele termina esse capítulo dizendo: tenho fome da estação do tempo e quero ser eu sem condições. Essa frase aqui, e quero ser eu sem condições. Sem condições significa sem limite, sem limitações. Quero ser eu sem ninguém me cobrar, sem ser cobrado. Sem condições. Condições é tipo, eu te empresto meu carro se você fizer tal coisa. Ele não quer condições, ele não quer o se. Eu serei eu se tal coisa acontecer. Não. Quero ser eu sem condições. Quase como uma liberdade. Não ficar se explicando para ninguém. Isso é interessante. É uma frase bonita. E quero ser eu sem condições. Certo. Lembrando que essas interpretações que faço aqui são com base na minha própria experiência de vida e meu conhecimento de literatura, né, gente? Vocês sabem disso.
que quando a gente lê uma obra, a gente vai ter múltiplas interpretações, e é por isso mesmo que o chat está aberto desse lado, porque eu quero saber a interpretação de vocês, né? Quanto mais perspectivas tivermos, melhor. Capítulo 15, na página 28. Página 28. Vamos lá, capítulo 15. Conquistei, palmo a pequeno palmo, o terreno interior que nascera meu. Reclamei o espaço a pequeno espaço, o pântano em que me quedara nulo. Pari meu ser infinito, mas tirei-me a ferros de mim mesmo. Isso aqui, novamente poesia. Conquistei palmo a palmo, palmo a pequeno palmo, ou seja, step by step, passo a passo, de passo a passo, né? Conquistei o terreno interior que nascera meu. O terreno interior. Talvez seja a alma dele. Talvez ele tenha tido que conquistar a si mesmo. Eu enxergo isso de uma maneira muito específica. Porque a gente nasce e conforme a gente vai passando a vida, a gente vai nos conhecendo. Nós nos conhecemos com o passar da vida. É isso que me parece ser. Porque a gente nasce bebê e a gente não tem consciência de quem nós somos. Nós vamos aprendendo as nossas limitações e as nossas capacidades conforme a gente cresce. Conforme o tempo passa. A gente vai experimentando coisas e essas coisas é a nossa forma de se autoconhecer. Então a gente não aprende sabendo quem nós somos. Nós descobrimos. E talvez essa seja a jornada de todos os seres humanos desse planeta. Então, é isso que eu enxergo que o Fernando Pessoa está falando aqui. Ele está falando que Fernando Pessoa e Bernardo Soares, que é o protagonista desse diário, que escreve esse diário. O Bernardo Soares está falando aqui que ele conquistou o terreno interior que nascera meu. Terreno interior se refere, como eu falei, eu acredito que seja a alma, se refere a alguma coisa dentro dele. Ele conquistou algo dentro dele que já nasceu dele, mas ele teve que conquistar passo a passo. Reclamei, e ele fala, reclamei espaço a pequeno espaço, o pântano que me quedara nulo. Reclamar é tornar meu, é colocar ali a sua autoridade, né? É falar, não, esse espaço aqui é meu. E aí ele termina, pari meu ser infinito, mas tirei-me a ferros de mim mesmo. Isso aqui merece um silêncio para pensar, tá? Merece um silêncio para ser pensado. Há livros que precisam de muita abstração. Ou seja, às vezes a pessoa só entende quando ela lê sozinha, em silêncio. Esse é um livro assim. Mas é legal ler ele em voz alta também, porque ele também é poesia. E a gente pode ver um pouco da melodia quando a gente lê em voz alta. O que ajuda também na compreensão das metáforas que ele dá. Vocês preferem ler em voz baixa ou ler em voz alta? Como é que vocês leem seus livros normalmente? Pra mim depende do livro. Esse livro eu gostava de ler em voz alta. Porque eu sentia como se estivesse conversando com alguém. Então cada um tem seu estilo. Vamos para o capítulo 16, ainda na mesma página. Devaneio entre Cascais e Lisboa. Fui pagar a Cascais uma contribuição do patrão Vasques, de uma casa que tem no Estoril. Gozei antecipadamente o prazer de ir, 1 hora para lá, 1 hora para cá, vendo os aspectos sempre vários do grande rio e da sua foz atlântica. Então ele tá falando que ele, né, ele tá entre Cascais e Lisboa, ele foi pagar ali uma contribuição do patrão dele, patrão Vasques, né, de uma casa lá, né, e aí ele aproveitou, né, essa ida dele
prazer de ir, que ele chama. Então, ele aproveitou o caminho, tá? Ficou olhando, tal coisa. Tá, vamos continuar. Na verdade, olha o que ele fala. Na verdade, ao ir, perdi-me em meditações abstratas, vendo sem ver as paisagens aquáticas que me alegrava ir ver. E ao voltar, perdi-me na fixação destas sensações. Tá, então ele foi lá fazer as coisinhas dele, aproveitou o caminho, mas durante o caminho, ele diz, na verdade, eu fiquei meditando. Eu me perdi. Vamos continuar. Não seria capaz de descrever o mais pequeno pormenor da viagem, o mais pequeno trecho de visível. Lucrei estas páginas por ouvido e contradição. Não sei se isso é melhor ou pior do que o contrário, que também não sei o que é. Tá, novamente. Então ele estava caminhando, se perdeu nas suas meditações e ele falou, eu não consigo descrever nenhum pedaço do caminho, nem o que aconteceu, nem se eu falei com alguém, não consigo lembrar de nada, porque eu estava tão concentrado, estava tão pensativo que nem prestei atenção em nada. Então não me pergunte nada sobre isso. E esse é o capítulo 16 e a gente ainda tem um trecho para terminar o capítulo 16. Vamos ver como é que ele vai terminar isso aqui. O comboio abranda. É o cais do Sodré. Cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão. Fim do capítulo 16. Ok, então ele estava escrevendo esse trecho enquanto estava caminhando. Então, acabei de ler um trecho em que o Bernardo Soares estava escrevendo enquanto ele estava caminhando e divagando dos seus pensamentos. E ele termina, a última sentença é: cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão. Complicado isso aí, né? Complicado. Bernardo Soares raramente chega a conclusões. E quando chega, muitas vezes ele se contradiz. Vamos para o capítulo 17. Vocês estão vendo como esses capítulos estão sendo curtos agora. Está indo muito rápido. Olha só o tamanho desses capítulos. Eu chamo de capítulo, mas são apenas numerações que ele faz dia após dia, né? Então, esse aqui é a página de 28. Vamos para o capítulo 17, que é bem curto. São horas, talvez, de eu fazer o único esforço de olhar para a minha vida. Vejo-me no meio de um deserto imenso. Digo do que ontem literariamente fui, procuro explicar a mim próprio como cheguei aqui. Fim do capítulo 17. Tá vendo? Muito rápido, muito rápido. Então ele tá falando aqui que, para traduzir para vocês, né? Ele chegou a uma hora de fazer o único esforço de olhar para si mesmo, olhar para a sua vida. Só que aí quando ele olha para a vida, ele se vê num deserto. Um deserto enorme. Talvez isso seja pelo vazio da alma. Não faço ideia. E aí ele digo do que ontem literalmente fui. Procuro explicar a mim próprio como cheguei aqui. Ele tenta pensar como é que ele chegou ali. E isso é muito real. Às vezes a gente toma caminhos na vida que a gente nem sabe como que a gente chegou. Mas em algum momento a gente parou no lugar onde a gente está. E é isso. Foram acontecendo uma sequência de coincidências e de situações na vida. Então, ele tenta se explicar. Bernardo Soares está nesse capítulo tentando se entender. Aliás, eu acho que durante todo o livro ele vai estar tentando se entender. E a gente vai acompanhando essa jornada de autoconhecimento do Bernardo Soares e tentando entender o que se passa na cabeça desse homem até misterioso da cidade de Lisboa, que Fernando Pessoa diz ter encontrado. E a gente vai iniciar o capítulo 18, vai dar o pontapé inicial e vamos depois seguir na próxima semana. Né? Vou ler aqui a primeira sentença, a primeira frase, o primeiro trecho do capítulo 18. Encaro serenamente, sem mais nada que o que na alma represente um sorriso, o fechar-se-me sempre a vida nesta rua dos douradores, neste escritório, nesta atmosfera desta gente. Então, aparentemente, nesse capítulo 18, ele vai falar ainda, vai voltar para o assunto do escritório. Talvez ele nos dê mais
dicas do que ele sente dentro daquele espaço. Não sei. Cenas para o próximo capítulo. Curta, se você gostou. Compartilhe com quem quer ter essa experiência de ler Fernando Pessoa. E nos vemos na próxima semana. Não esquece de ativar o sininho também para não perder os próximos vídeos. Até mais!